Oi, primeiro ano, tudo bem? Pessoal, mais uma aula hoje da nossa quarentena. Na aula de hoje eu vou fazer a correção da avaliação de vocês, tá? É importante para vocês verem aquilo que vocês acertaram, aquilo que vocês erraram, aquilo que vocês sentiram mais dificuldade. Essa correção ela já vai ficar como revisão, tá? Para que vocês possam fazer a avaliação integrada de vocês, tá? Então é uma correção barra revisão. Beleza, gente? Vamos lá, então. Bom, vocês têm o exercício número 1. O exercício número 1 diz o seguinte: observe a sequência de níveis de organização dos seres vivos em ordem crescente de complexidade. E aí vocês têm uma imagem mostrando esses níveis de organização e tá faltando, né? Tá faltando o item A, o item B e o item C. E vocês tinham que identificar o que é o item A, o item B e o item C. Então, dando sequência ali no item A, um conjunto de células formam o quê? Forma um tecido, tá? Aí um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos formam o quê? É o item B. Forma um sistema. Dando sequência ali no item C, um conjunto de todos os sistemas forma um organismo e vários organismos formam uma população. Dando sequência, várias populações formam uma comunidade. O conjunto de comunidades mais os fatores abióticos formam um ecossistema, que é o que está faltando ali, tá? Então vocês têm esses itens preenchidos aí. O exercício número 2, ele fala das características dos seres vivos. Nós vimos que os seres vivos eles apresentam várias características. E eu pontuei algumas aí, vocês tinham que falar que característica é essa, tá? Então, começando com o primeiro, diz o seguinte: o conjunto de todas as transformações químicas dos seres vivos é responsável pela manutenção, pelo funcionamento do organismo e atua na reciclagem de átomos de moléculas. No comecinho, esse comecinho já dá para matar. Um conjunto de transformações químicas nos seres vivos. Conjunto de transformação química, lembra? Dividido em dois, anabolismo e catabolismo. É o metabolismo, tá? Então, a característica é o metabolismo. No segundo, muitos seres vivos são capazes de reconhecer por meio de órgãos ou estruturas sensíveis as mudanças do meio. O desenvolvimento dessa estratégia possibilitou o estabelecimento e a perpetuação de muitas espécies do planeta. O comecinho também já dá para matar, que característica que é? Quando diz capaz de reconhecer por meio de órgãos ou de estruturas sensíveis. Lembra, nós vimos a dilatação da pupila, por exemplo. É uma dessas características, tá? Então, são respostas ao estímulo e sobrevivência. No penúltimo, é o processo responsável pela manutenção dos organismos e pela perpetuação de espécies unicelulares e pluricelulares do planeta. O que vai perpetuar a espécie? O que é a capacidade do indivíduo se desenvolver, de gerar descendentes, perpetuar, criar mais indivíduos de mesma espécie? É a reprodução, tá? Por último, a reprodução sexuada proporciona aos organismos produção de prole com maior variabilidade genética, que já mata. O que vai aumentar a variabilidade genética? Precisa de genes. Então é a hereditariedade, tá? Que são essas características que são passadas para os seus descendentes. Então aí nós pontuamos as características dos seres vivos, certo? O exercício 3 era um exercício tranquilo, né? Acho que vocês não tiveram dificuldade para fazer. Então vocês tinham essas 4 imagens e vocês tinham que classificar aí de acordo com os lipídios. Então na primeira imagem nós temos o óleo, né? A gente viu lá no conteúdo que essa classificação do lipídio é dividido em óleos e gorduras, um é líquido e outro é sólido, um é de origem vegetal, outro de origem animal. E aí, vocês lembraram? Não tá na ordem ali, tá? Mas são os glicídios que entra ali, tá? O item número 1, eu vou seguir a sequência que eu coloquei aqui, que são os esteroides. Os esteroides é o colesterol mais conhecido, ele vai ajudar aí, principalmente, que a gente consegue identificar aí na imagem, na síntese de vários hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, e aí tem o casalzinho ali, né? Então a gente classifica esteroides ali. O item 2, que são os cerídeos.
Nós vimos que as abelhas, por exemplo, elas produzem a cera, que é como se fosse o cimento que a gente usa para construir a nossa casa, né? Como ela usa essa cera como material de construção ali da colmeia. Então a gente pode pontuar ali a segunda imagem como item 2. Os glicerídeos, que eu já falei, né? Que é o óleo, que ficou ali pontuando como número 3. E os fosfolipídios, que revestem ali a célula, né? Presente ali então na membrana plasmática da célula. O exercício 4. A porcentagem de água nos seres vivos é a mesma em todas as idades? Sim ou não? Não. Não é a mesma em todas as idades, tá? Quanto mais velho, menor a quantidade de água. Isso acontece porque o indivíduo ele vai ter um aumento da gordura corporal, diminuição da musculatura, e isso faz com que o tecido fique com uma atividade metabólica mais baixa. E a gente viu que quanto menor a atividade metabólica de um tecido, menor é a quantidade de água. Então, por conta disso, quanto mais velho, menor é a quantidade de água. A gente vai perdendo essa quantidade de água à medida que a idade avança. O exercício 5, vocês tinham o exemplo ali do experimento, né, de Red, o experimento que ele fez para derrubar uma teoria e aí lançar uma nova teoria, e é exatamente isso que ele pergunta, né? Vocês tinham que ler o texto está falando basicamente como ele realizou esse experimento, a imagem é autoexplicativa, e aí vem o primeiro exemplo, a primeira pergunta. Qual ideia foi fortalecida com o resultado do experimento de Red? Ele quis fortalecer qual ideia? Ele quis fortalecer a ideia da biogênese, ou seja, aquela ideia que eu preciso de uma vida pré-existente para dar origem a outra vida, tá? E qual a ideia admitia que a carne em putrefação pudesse originar larvas? A carne podre da carne gerou larvas, gerou vida. É a abiogênese, tá? O exercício 6 diz o seguinte: os coacervados apresentam um elo importante na teoria que explica a origem de vida proposta pelo pesquisador russo Oparin. Descreva o processo de evolução química das moléculas presentes na atmosfera primitiva até a formação de coacervado. Nós vimos que o coacervado, a teoria mais aceita, né, é que ele foi o primeiro ser vivo a existir no nosso planeta. E isso precisou, para que isso acontecesse, precisou de algumas características da Terra primitiva. E nós vimos que o Oparin, ele fez um experimento que realmente conseguiu comprovar isso, né, que isso era possível. Então eu deixei esse slidezinho aí para vocês, para a gente relembrar o que vocês teriam que responder aí no exercício número 6. Então, lembrando que assim, a Terra primitiva, né, a Terra da época, ela tinha as características para gerar esse coacervado ou esse coacervato. Quais eram essas características? Então, nós tínhamos uma atmosfera diferente da que nós temos hoje, né, com gases como amônia, metano, o hidrogênio, e esses gases ali juntos da atmosfera, eles ficavam juntos. Além desses gases, tinha também o vapor de água, isso por conta das erupções vulcânicas, né, que eram muito intensas na época, mas as várias descargas elétricas, porque tinha muita tempestade. A radiação solar também era muito forte, era muito intensa, e todas essas características, quais todas essas características? Os gases presentes na atmosfera, mais o vapor de água, mais a alta temperatura, mais esses raios, né, que vinham aí, que aconteciam por conta da tempestade, começaram então a gerar nessa água, nesse mar, diversos aminoácidos, que ele Oparin chamou de sopas nutritivas, verdadeiras sopas nutritivas. Esses aminoácidos, com o passar do tempo, eles começaram a se unir, a ficar juntos uns dos outros. E aí um conjunto de aminoácidos a gente sabe que forma uma proteína. Então esse monte de proteína envolta por água é o que a gente chama de coacervado. Ou coacervato, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. E aí, em condições favoráveis, esse coacervado ele poderia se transformar em um indivíduo vivo, tá? Então, basicamente, esse é o passo a passo que vocês teriam que colocar no exercício 6. O exercício 7 é um exercício que fala da endossimbiose.
nós vimos a endossimbiose, que foi proposta por essa bióloga, Liane Margulis. E aí ele te dá vários itens aí que você tem que colocar falso e verdadeiro para a teoria da endossimbiose, tá? Que foi proposta pela Liane. Então, o primeiro diz o seguinte: os possíveis ancestrais das mitocôndrias eram micro-organismos fotossintetizantes. Se você colocou falso para isso, você acertou. Por quê? Ele está falando de mitocôndria. Como pode uma mitocôndria ser um organismo fotossintetizante? Você precisa lembrar que a mitocôndria é responsável pelo processo de respiração celular. Então, se está respirando, não está realizando fotossíntese. Então, essa é falsa. No segundo, no processo de endossimbiose de uma célula procariota, uma célula procariota engloba outra célula procariota e passa a viver e fazer parte no metabolismo da célula hospedeira. Sim, é exatamente isso que diz a teoria da endossimbiose. Você colocou verdadeira para essa, você acertou. Você tem indivíduos procariontes englobando outros procariontes. Com o passar, com o desenvolver ali do tempo, dos anos, esses procariontes eles começaram a assumir formas diferentes, formando as organelas da célula eucarionte que a gente conhece hoje, tá? Terceiro, células procariotas deram origem às células eucariotas quando parte de sua membrana plasmática envolveu material genético por invaginação. Sim, é basicamente a mesma coisa. Você colocou verdadeira para essa, você também acertou. É basicamente a mesma coisa que está falando no item acima. Então, um procarionte que entrou dentro de um outro procarionte, sim, pelo processo de invaginação, né, da membrana, esse procarionte conseguiu entrar, ele passou por um processo de transformação lá dentro, dando origem às organelas que a gente conhece hoje, tá? Então, ela é verdadeira. E a última diz o seguinte: é provável que as células eucariontes já existissem, porém elas foram descobertas depois dos procariontes. E aí, gente? Essa é bem absurda, né? Falso, óbvio, né? Não tem como. As células, como que a gente sabe que não existiu um eucarionte? Porque as células, os primeiros organismos que surgiram, eles eram extremamente simples, muito simples. E um organismo eucarionte é muito complexo. Existem ali várias organelas celulares e cada organela tem uma complexidade de função muito grande, tá? Então essa é muito absurda, é falsa. Exercício 8, abaixo estão listadas as etapas do método científico, vocês tinham que numerar com a sequência correta ali. Vocês fizeram, né, vocês foram cientistas por um dia lá no laboratório, vocês fizeram o passo a passo. Então eu acredito que esse exercício tenha sido fácil para vocês, porque é basicamente o que vocês fizeram lá no laboratório, vocês tinham que colocar aí, tá? Então, começando com primeiro a gente vai observar, né, observar os fenômenos. Depois a gente vai levantar um questionamento, levantar perguntas, fazer perguntas em relação a isso. Terceiro passo é elaborar hipóteses. Então, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. E a gente precisa experimentar, fazer experimentos para ver se as hipóteses estão corretas. E aí, por último, nós temos a conclusão. Tudo bem? Bom, essa avaliação, ela tinha somente essas 8 questões, esses 8 exercícios. Já finalizei a correção, que já ficou de revisão, a gente conseguiu abranger aí uma grande quantidade do conteúdo que nós vimos. O que está faltando, vocês têm disponível no estuda.com, que são as videoaulas, né? Depois disso, começou aí a nossa quarentena, então as videoaulas estão lá disponíveis para vocês. Então, até aqui a gente conseguiu revisar tudo. O que ficou faltando, então, que foram proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas e carboidratos, vocês podem assistir as 2 videoaulas que estão disponíveis no estuda.com. E aí já fica a revisão de tudo, tá bom? Pessoal, tô com saudade de vocês, dúvida vocês já sabem, pode encaminhar por e-mail, eu estou respondendo todos os e-mails. Às vezes demora um pouquinho para eu responder, mas vocês podem ficar tranquilos que eu respondo todos. Se de repente demorou demais, é uma coisa muito urgente, vocês estão com muita dúvida mesmo, pode chamar no WhatsApp, tá bom? Abraço virtual para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!